Nas profundezas de uma terra estrangeira, o clamor de um povo se elevava, um grito de dor e desespero que perfurava os séculos. Escravizados, oprimidos e esquecidos, os filhos de Israel trabalhavam sob o chicote egípcio, seus sonhos de liberdade esmagados sob o peso de tijolos e da tirania. Mas e se a libertação, tão ardentemente desejada, exigisse um preço que a mente humana mal poderia conceber? E se a justiça divina viesse envolta em uma noite de terror, onde a própria vida estaria por um fio? Por mais de 400 anos, o Egito foi o calabouço de uma nação inteira. O faraó, um monarca de coração endurecido e ego inflado, não via os hebreus como seres humanos, mas como meras ferramentas para a glória de seu império. Diante de tanta crueldade, Deus levantou um homem, Moisés, que cresceu nos próprios palácios de Faraó, mas foi escolhido para confrontá-lo. As primeiras tentativas de Moisés foram em vão. O Faraó zombava, açoitava e intensificava o jugo, desafiando abertamente o poder do Deus de Israel. A opressão só aumentava, e a esperança parecia diminuir a cada nascer do sol, testando a fé de um povo que já suportava o insuportável. Então, a mão divina começou a se manifestar. Não com sussurros, mas com pragas avassaladoras, cada uma mais terrível que a anterior, destruindo a vida e a ordem do Egito. O Nilo, fonte de vida, transformou-se em sangue, a terra encheu-se de rãs e a poeira voou, cobrindo corpos com chagas dolorosas. Gafanhotos devoraram cada folha verde, trevas densas cobriram o céu por 3 dias, e o gado pereceu numa pestilência implacável. Cada praga era um ultimato, uma chance para o faraó ceder, para a razão prevalecer sobre a arrogância. Mas cada desastre apenas endurecia ainda mais seu coração, uma espiral descendente de teimosia e sofrimento. Os conselheiros de Faraó, os sacerdotes e o próprio povo egípcio clamavam por um fim, exaustos pela devastação, mas o monarca se recusava a libertar seus escravos. Moisés, por sua vez, sentia o peso de seu povo e a fúria divina crescendo a cada recusa, sabendo que o desfecho seria inevitável e que o pior ainda estava por vir. Ele advertiu o faraó sobre uma praga final, uma calamidade tão devastadora que ecoaria pelos anais da história, e o preço dessa desobediência seria inimaginável. A advertência final de Moisés ressoou como um trovão, uma praga que atingiria o coração de cada família egípcia. À meia-noite, cada primogênito do Egito morreria, desde o filho do faraó sentado no trono, até o primogênito do servo mais humilde, e até mesmo o primeiro da ninhada dos animais. Um pânico gélido deveria ter tomado conta do coração do faraó, mas sua obstinação era um muro impenetrável. Ele expulsou Moisés, selando o destino de seu povo com sua própria fúria cega. Mas o que fazer com os filhos de Israel? Como eles poderiam ser poupados de tal catástrofe? A resposta de Deus veio com uma instrução tão peculiar quanto crucial. Em meio ao terror iminente, cada família israelita recebeu uma ordem: separar um cordeiro sem defeito, macho e de 1 ano. Não um animal qualquer, mas um cordeiro perfeito, para ser sacrificado no crepúsculo. Seu sangue não deveria ser derramado em vão, mas aspergido nas ombreiras e na verga das portas de suas casas. Dentro, deveriam assar o cordeiro inteiro, sem quebrar um osso sequer, e comê-lo às pressas, acompanhado de pães asmos e ervas amargas, prontos para partir. Uma ceia de despedida, um ritual de fé, uma marca de salvação. A obediência não era uma sugestão, era a linha tênue entre a vida e a morte, entre a proteção divina e a desolação que varreria o Egito. A cada golpe de pincel com o sangue nas portas, cada família selava um pacto invisível, uma promessa de que a morte passaria por cima de seus lares. Naquela noite fatídica, o silêncio pesado do Egito foi quebrado por um vento misterioso. À meia-noite, a mão implacável do anjo da morte desceu sobre a terra. Um grito agudo de dor rasgou o ar, ecoando de palácios suntuosos a cabanas humildes. Lágrimas de desespero brotaram onde antes havia insolência. Nos lares egípcios, os pais choravam seus filhos primogênitos, os herdeiros, a esperança, a vida que se extinguia. Um lamento uníssono, profundo e irremediável transformou o orgulhoso império em um vale de pranto. Mas, nas casas marcadas pelo sangue do cordeiro, um silêncio tenso pairava, quebrado apenas pelos sussurros de oração e o som apressado de uma refeição, consumida com fé. A morte, invisível e onipresente, passava por cima,
poupando os que confiaram na palavra de Deus, uma verdade aterrorizante e libertadora. Diante daquela calamidade final e esmagadora, o coração endurecido do faraó finalmente se estilhaçou. Entre os gritos de seu povo e o corpo sem vida de seu próprio filho, ele convocou Moisés e Arão no meio da noite. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel, ele implorou. Ide servir ao Senhor, como tendes dito, e abençoai-me também. O êxodo, tão longamente aguardado, começou de forma abrupta, quase frenética. Não houve tempo para fermentar o pão, para se despedir ou para duvidar. Os israelitas, protegidos pelo sangue, carregaram seus poucos pertences e a memória daquela noite terrível, guiados pela promessa de uma terra nova. Aquela noite se tornou um memorial perpétuo, a Páscoa, a passagem por cima. Não era apenas a lembrança da libertação da escravidão, mas o testemunho de uma salvação que veio através do sangue, um sacrifício que marcou a diferença entre a vida e a morte. Uma verdade espiritual profunda foi gravada no coração de um povo. A redenção sempre tem um preço, e a proteção divina, manifesta em um ato de fé e obediência, é a ponte entre a desgraça e a esperança. E assim, a Páscoa se tornou não só a origem de uma nação, mas um eco eterno daquele que viria para ser o Cordeiro Supremo, cujo sangue, vertido na cruz, ofereceria a definitiva passagem da morte para a vida.